Ei, gente, seja bem-vindo ao meu canal, um lugar onde você vem para receber uma palavra de Deus, para deixar Deus falar com você através da palavra bíblica. E hoje eu queria começar um tema com você. Eu queria falar com você sobre o poder do jejum. E eu queria gravar 3 vídeos bem rapidinhos, porque eu tenho visto várias pessoas falando sobre o tema e muitas vezes causando confusão no meio do povo. E várias pessoas têm me perguntado sobre isso. Então eu queria falar um pouquinho com você sobre jejum. E como a gente vai fazer vídeos curtos, vamos tentar fechar esse tema bem objetivamente em 3 vídeos, tá bom? Mas antes da gente começar a falar do assunto, vamos orar. Senhor, Deus de Abraão, no nome do Senhor Jesus, nós clamamos por intervenção sobrenatural. Clamamos para que o Senhor nos proteja nos 4 ventos. Que o poder do sangue do Cordeiro seja manifestado nos 4 ventos e que o nosso lugar seja protegido, que toda a presença das trevas nesse lugar saia, vá para o inferno. E eu oro assim, tanto para esse ambiente desse lado da tela, quanto para o ambiente do outro lado da tela, onde alguém está se submetendo à palavra de Deus, alguém está buscando escutar Deus como direcionador para a vida. Eu clamo ao Senhor para que o teu filho, a tua filha que está ali do outro lado da tela seja de fato afetado pela revelação da palavra de Deus. Em nome de Jesus, fala conosco através da sua palavra. Amém. Para falar sobre jejum, eu queria chamar sua atenção para um texto de Daniel. Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3. Olha esse texto onde Daniel fala de jejum. Estou lendo na versão King James atualizada no Brasil. Diz assim o texto: Eis que naqueles dias eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Eu chamo sua atenção para esse jejum e queria falar disso como referência geral para jejum. Normalmente, quando a gente pensa em jejum, a gente pensa em jejum absoluto, que é um jejum onde você não come nem bebe absolutamente nada. Jejum absoluto. Há um jejum total, que é um jejum onde você só bebe água, e só água, não bebe água e outros líquidos não, só água, e você não come absolutamente nenhum alimento, apenas bebe água. A gente chama esse jejum de jejum total. E o terceiro jejum a gente chama de jejum parcial, que é o jejum que Daniel está fazendo. O jejum parcial, você define que tipo de alimento vai comer, que tipo de líquido vai beber, e você combina isso. Em geral, o jejum parcial vai buscar apenas nutrição e não prazer. Muitas vezes o jejum parcial vai trabalhar coisas que você gosta muito, então você tira, porque esse jejum vai fazer efeito, vai ter o objetivo de quebrar a força da sua carne. Mas estou falando isso só a nível de introdução mesmo do assunto para você, porque o que eu queria te mostrar mesmo sobre jejum é por que jejuamos. Aqui, Daniel está fazendo 21 dias de jejum. A gente, inclusive, no nosso meio, a gente chama de jejum de Daniel o jejum que tem 2 marcas. Marca número 1, ele é um jejum de 21 dias. Marca número 2,
ele é um jejum parcial. Esse jejum que combina essas duas coisas, a gente chama ele de jejum de Daniel. Porque Daniel faz esse tipo de jejum aqui no capítulo 10 de Daniel. Mas o ponto que quero chamar a sua atenção é para a razão por que Daniel jejua. E aí eu quero ir com você do versículo 2 e 3 para o versículo 20 e 21 de Daniel, onde Daniel continua falando desse jejum e faz uma referência a eles. No versículo 2 e 3, Daniel diz que jejuou por 3 semanas. Inclusive, voltando no versículo 2 e 3, eu abro parêntese para te dizer que quando Daniel diz chorei por 3 semanas, isso é uma expressão hebraica para fazer referência ao jejum. A ideia por trás do jejum é a ideia de privar a alma de prazer. E aí chorei ou lamentei por 3 semanas indica que Daniel estava num período se privando das alegrias, dos prazeres da carne. E vou falar do porquê disso daqui a pouco. Primeiro, me deixe te dizer qual é o objetivo do jejum. E antes do versículo 20 e 21, me deixe passar pelos versículos 12 e 13. Olha o versículo 12 e 13. E o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicastes humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante de Deus, as suas orações foram ouvidas. E eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, que é o período do jejum. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Aqui, Daniel reafirma o fato de que o período de jejum deles foi de 21 dias. Inicialmente ele falou que eram 3 semanas, e 3 semanas é a mesma coisa que 21 dias. E nessa parte do texto, precisamente, ele coloca 2 intervenções operando no mundo. Ele coloca a intervenção de Deus. E a intervenção de Deus entrou na terra por causa da oração e do jejum de Daniel. Ele diz: olha, desde o primeiro dia que você começou a orar, saiu sua resposta da parte de Deus. Mas, ao mesmo tempo que tem a força, a intervenção da luz no mundo, tem uma outra força, uma outra intervenção das trevas no mundo, que Daniel faz aparecer no texto dizendo que o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então, o jejum, ele vai fazer um efeito, trazendo a intervenção da luz, mas ele também vai fazer um efeito fazendo cessar a intervenção das trevas. Então, o jejum, ele vai influenciar a luz e vai influenciar as trevas. E nota que para a luz, o jejum começa a fazer efeito no primeiro dia. Para as trevas, o jejum começa a fazer efeito no final dele, no 21º dia. Mas o ponto onde eu quero chegar é que, espiritualmente falando, o jejum tem um objetivo de influenciar a luz e as trevas para cumprir o plano de Deus na minha vida. Vai influenciar a luz, trazendo a influência da luz, a bênção da luz, vai influenciar as trevas, peitando e fazendo cessar a influência das trevas. Aqui, no versículo 20 e 21 desse mesmo capítulo 10, o texto diz assim: ao que ele acrescentou: sabes por que vim a ti? Contudo, agora terei que retornar para seguir pelejando contra o príncipe da Pérsia. Todavia, logo que eu sair, o príncipe da Grécia virá. Antes, porém, eu te declararei o que está escrito no livro da verdade, e nessa batalha ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe celeste de Israel. Na
perspectiva de Daniel, o jejum dele está fazendo influência. No jejum dele está fazendo influência para que a luz consiga fazer uma intervenção, mas o jejum dele também está fazendo influência para que as trevas cessem a intervenção. Isso ajuda a gente a entender a força que o jejum tem em aumentar a capacidade que a oração tem de fazer intervenção no mundo espiritual. E eu chamo sua atenção para o fato de que a luz não precisa que eu jejue. A luz só precisa que eu dê legalidade. As trevas precisam que eu jejue, porque no meu jejum eu ganho energia para fazer as trevas retrocederem. Mas os dois são influenciados com a legalidade dada pelo meu jejum. Antes de eu falar dessa legalidade, me deixe te contar uma história que aparece em Mateus capítulo 17, onde os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. E quando eles não conseguem expulsar o demônio, eles chamam Jesus, Jesus expulsa o demônio, e depois eles perguntam para Jesus por que a gente não conseguiu expulsar o demônio. Jesus deu duas respostas para eles. Resposta número 1, vocês não conseguiram expulsar o demônio porque a sua fé era pequena. Resposta número 2, essa casta de demônios só sairia com muito jejum e muita oração. Jesus está criando um link direto entre o aumento da minha fé que vence as trevas e o jejum que eu pratico para aumentar a minha fé. Então, de fato, o jejum vai influenciar as trevas porque vai aumentar a minha fé que confronta as trevas. Então, quanto maior é o meu jejum, quanto maior é o mais comum é o meu hábito de jejuar, mais eu vou ter uma fé firme que enfrenta o demônio e faz ele calar a boca e faz ele retroceder. Aqui eu chamo a atenção para você entender que o jejum vai criar algo em mim. O jejum não vai criar algo nas trevas nem na luz. Mas a luz e as trevas estão influenciando o mundo de alguma forma e a entrada deles ou a não entrada deles pode ser influenciada pela minha fé que vai ser potencializada pelo jejum. Então, jejuar é tão importante, gente, que mexe com a luz e com as trevas. Nenhum dos dois lados são alimentados ou melhorados pelo meu jejum. Os dois lados são influenciados pela minha fé. No momento em que eu estou jejuando e orando, minha fé diz para a luz assim, eu creio, pode entrar e fazer a intervenção. No momento em que eu estou jejuando, a minha fé me dá capacidade para ativar a minha autoridade e dizer para os demônios, saiam em nome de Jesus. E para o que Deus vai operar na minha vida, você viu claramente no texto, eu preciso trazer Deus e tirar o diabo. É basicamente isso. Tudo nessa vida vai seguir esse padrão, tudo. Você está orando por uma bênção financeira, você tem que trazer Deus e tirar as trevas. Deus traz o bem, o diabo traz o mal. Então você tem que trazer o bem e tirar o mal. A sua oração, a sua fé vai fazer as duas coisas. Daniel deixa isso muito claro no texto, quando ele diz que desde o primeiro dia que ele começou a orar, Deus já atendeu. Mas a bênção que Deus deu, gente, isso é muito interessante, né? A bênção que Deus deu no primeiro dia não chegou, mas Deus já deu. Se alguém perguntasse para Deus assim, Deus, e aquela bênção que eu te pedi 10 dias atrás? Ele fala assim, já mandei desde o primeiro dia. E aí a pergunta aí, por que a bênção não chegou? Daniel diz, porque o príncipe da Pérsia está resistindo. Aqui
vale colocar que o príncipe da Pérsia era o príncipe espiritual sobre a Pérsia. E é por isso que no final do texto, Daniel diz que quando o príncipe da Pérsia sair, quando o príncipe da Pérsia for vencido, o príncipe da Grécia vai assumir o lugar do príncipe da Pérsia. A ideia que você nota claramente no livro de Daniel é que quando um príncipe espiritual governando sobre a Pérsia dominou o mundo, esse príncipe tinha autoridade na Pérsia e no mundo. Mas levantou-se um outro príncipe na Grécia que venceu o príncipe da Grécia e dominou o mundo por sua vez. O fato é que naquele momento em que aquele príncipe dominava aquele lugar onde Daniel estava, a bênção que vinha para Daniel foi peitada, foi barrada por esse príncipe. E aí Daniel precisa de jejum e oração para confrontar esse príncipe, para fazer o mal sair e a bênção chegar. A gente nota isso no livro de Josué. Essas duas coisas que a gente precisa trabalhar, com a luz e com as trevas, a gente nota isso no livro de Josué, porque Deus disse para Josué assim: Josué, a terra é sua, vai lá e toma posse. Aí Josué chega lá na terra e descobre que tem inimigos, feiticeiros de alto nível operando lá e dominando a terra e dizendo daqui, não saio daqui, ninguém me tira. Aí Josué tem que se agarrar com Deus e fazer o inimigo sair. Sabe, muitas pessoas têm dificuldade de compreender o jejum porque elas têm dificuldade de compreender que o mundo está sob influência da luz e das trevas. E aí ela entende que ao jejuar ela está dando um presente para Deus, porque Deus ama ver ela passar fome. E aí quando Deus recebe o presente, Deus recompensa a pessoa dando uma bênção para ela. Mas não é assim que funciona. O jejum funciona para a gente construir fé, que dá legalidade para a intervenção divina, através da oração, do clamor, da bênção, do pedido da bênção de Deus para a nossa vida. Mas ela tira a legalidade atacando, cancelando, dando ordem para que as trevas saiam e vão para o inferno, e aí a bênção de Deus possa ser estabelecida. Talvez uma direção de Deus para você é que você olhe para as guerras que você está vivendo e pergunte o que precisa de intervenção divina para a sua bênção acontecer. E aí, vamos jejuar por isso? Mas que você também pergunte até que ponto tem intervenções das trevas atacando e roubando sua bênção, para você orar e jejuar sobre isso. Então, a gente precisa orar e jejuar para que a intervenção de Deus aconteça, e a gente precisa orar e jejuar para que a intervenção das trevas cesse. Porque se as coisas não estão funcionando como deviam, ou Deus não está operando, ou as trevas estão operando. E aí a oração, o jejum, a fé vão operar nos dois lados. Deixa eu orar com você. Eu vou dar sequência com mais 2 vídeos nesse caminho para ajudar você a abrir o coração e construir fé nessa direção. Senhor, nós oramos com muita gratidão. Nós oramos louvando a Ti por Sua bondade. Nós oramos sendo gratos porque o Senhor cuida de nós. E eu oro para que o Teu filho, a Tua filha que está ali do outro lado da tela, seja influenciado por essa palavra e que ele receba a revelação, percebendo o que ele está vivendo hoje, precisando de um milagre. Se ele precisa de um milagre da intervenção divina trazendo o que ele precisa, ou se ele precisa de um milagre da intervenção divina fazendo o mal cessar. Ajuda teu filho a entender isso, Pai, e guia teu filho para ele orar corretamente, orar como deve, que ele seja guiado pelo Espírito Santo para que as suas orações fluam na direção que precisam ir, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Na semana que vem a gente dá continuidade nesse assunto, entendendo a força do jejum e da oração para influenciar na luz
e para influenciar nas trevas. Até lá.